você chega, meu amigo, chegando e mostra que você chegou pra fazer a diferença, ou então você vai ser no meio da multidão. Eu envolvo a pessoa de uma confiança no outfit meu, que ela fica vestida literalmente de uma armadura pra encarar os desafios da vida. Eu acredito sim, cara, que a vestimenta, ela fala por si só. Vou falar de qualquer jeito, cara. Estão cagando e andando pra sua opinião. Então, tipo assim, eu nunca, cara, me escondi atrás do meu propósito, do que eu nasci pra fazer. Então, essa coisa de você se esconder, cara, de você ter vergonha, às vezes você deixa de viver o seu propósito por julgamentos, cara. E aí, algum desses dias aí, um tempo atrás, você falou, cara, você venceu na vida, né? Eu falei, cara, eu não venci, mas eu saí de onde eu estava. Porque o legal, cara, não é você aprendi a fazer aquilo, quero morrer fazendo isso. É você se desafiar em aprender alguma coisa nova para você também ter uma outra fonte de renda. Mais um Você É Podcast. Você sabe que o nosso objetivo é destacar, celebrar e enaltecer o profissionalismo, o profissional e a carreira de ponta. Aquele profissional que verdadeiramente entrega. Hoje nós temos o prazer de receber um estilista muito mais aqui que especial. Um cara que ele é polêmico nos seus conceitos, desenvolve aí as formalidades para o contemporâneo para as formalidades. Com vocês, Mauro Júnior. Cara, que prazeraço, que recepção foi essa, cara? Prazer é todo meu. Poxa vida, que honra, cara, prazer. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Obrigado ao nosso amigo Edmar também, que tá no som, um cara simpaticíssimo, que já me serviu um café dos deuses aqui. Dos deuses, viu? Porra, cara, isso aí ficou marcado. Acho que é toda a Colômbia? Onde que é esse café? Aquele é café orgânico brasileiro. Ó, se quer fazer o Mauro feliz, é uma água e um café. Acabou, velho, acabou. Muito obrigado, tá? Gente, também eu não posso deixar de honrar aqui também a Shine, que fez todo esse primeiro contato. Foi o pivô. O pivô de tudo isso. Perfeito. Ela é fenomenal. E, primeiramente, honrar a Deus, né, cara? A segunda é minha esposa. Aí depois vem a parte de trabalho, que daí entra a Shine, que tá fazendo toda essa assessoria pra mim, que tá à frente desse projeto agora do 16 de novembro e também do dia 5 de dezembro, que é o grande show, né? Então eu preciso honrar essas pessoas. Em especial também a Kizzy, que é uma modelo, que sempre também tá me ajudando, tá apoiando ela e está hoje aqui. Mas Kizzy, teremos próximo, tá? Kizzy, Shine, que foram todas convidadas. Porém, não deu certo, todo mundo com os seus trabalhos, mas eu vou representá-las muito bem, eu te garanto. Bacana. Bom, falando de datas, né? Antes de falar das datas, o que te inspira, o que te fez ser Mauro Júnior e o que te trouxe pra América? Conta a sua trajetória pra gente. Cara, a vinda pra América, cara, foi a minha esposa. Sim. Isso eu tenho que confessar que teve uma resistência muito grande da minha parte. Quando ela veio há 10 anos atrás, que é o tempo que nós estamos aqui, a Joyce acordou um domingo com um desejo no coração e falou, amor, o que você acha de eu ir embora para os Estados Unidos? Nós. Mas o nós, primeiro envolvia ela, depois eu e os 3 filhos. Até porque nós tínhamos loja, tínhamos ateliê lá. Então eu precisava ficar para trás para poder vender, para poder levantar dinheiro, carro e aquela coisa toda. E tinha que fazer, na época, os passaportes dos meninos, dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, Henrique. Tem o Brian, que é cantor também, que é artista também. Tem o Eduardo, que... Quantos anos, Brian? Brian tem 23... 22, amor? 23? 22. Aí tem o Eduardo com 19, que é o do meio, e tem a minha caçula, que é a Valentina, que é a menina. Então, cara, aí nessa pegada, nós viemos para os Estados Unidos. Nós não, né? Primeiro veio ela veio 6 meses, cara, na minha frente. 6 meses. 6 meses. Sozinha. Depois de muita conversa, porque eu tinha que ficar para trás, porque não tinha como eu vir para cá e deixar a nossa estrutura que nós tínhamos lá. Porque eu já era conhecido lá, enfim, sempre trabalhei com moda, como eu te falei. No Brasil você já atuava com moda? Sim, sempre, desde sempre, cara. Desde sempre eu atuei com moda. Nunca fiz outra coisa. Eu fui fazer outra coisa aqui nos Estados Unidos. Tá? Primeiro porque eu fui desafiado, que eu não era capaz, porque eu era playboy. Segundo, porque eu era estilista, que isso é coisa de viado. É coisa que se você, homem, não colocar a mão na massa, você não vence. Essa é o nível de homens que eu trabalhei na época, quando eu cheguei aqui na América.
Então, cara, depois de 6 meses, cara, teve um monte de coisa que aconteceu. A minha esposa ficou na Flórida, ficou em Naples. E aí, a gente se falava todos os dias por telefone e as coisas não iam. Eu falei, cara, agora ou você vai ou você volta. Daí um dia a gente tava bem alterado, assim, porque não dá certo casamento, mulher tem que ficar do lado do homem, casamento não tem como viver um lá ou outro cá, né? E, rapaz, um dia eu peguei, a gente tava bem, passando numa fase muito difícil das nossas vidas, eu falei, cara, ou você vem embora, ou eu tô indo aí, vou largar tudo aqui e vou te buscar, porque assim não tem condições. E nós somos cristãos, né? Isso vale muito a pena colocar aqui em pauta, porque quando nós tivemos essa discussão, que nós conversamos muito sério, cara, minha esposa, ela foi pra igreja, cara. Aí, nessa época, ela é batizada na Congregação Cristã do Brasil. E nessa época, ela ia em cultos, numa igrejinha que tinha em um hotel. Em uma sala pequena, assim como o podcast de vocês. E ela orou, cara. E ela falou que Deus estava movendo as coisas e que a família dela ia pra América e ia ficar a família toda nos Estados Unidos. E que Deus tinha grandes planos na nossa vida na época. Então aquilo veio, depois que ela passou por isso, ela pegou e me ligou no outro dia, falou, amor, eu fui na igreja e a nossa vida é aqui na América, a nossa vida não é mais no Brasil. Aceleram as coisas, prepara as crianças, porque vocês vão vir pra América, vocês vão vir pros Estados Unidos. Aí começou aquela correria toda, foi coisa assim de 40 dias, cara, nós viemos pros Estados Unidos. Só que antes disso, cara, aconteceu uma coisa muito forte. Nesse período que a Joyce orou nos Estados Unidos para Deus dar uma direção, o que ia ser das nossas vidas, porque a Joyce lá e eu com as crianças no Brasil, eu também marcaram um culto na casa da minha irmã. Nessa época eu tinha minha mãe viva ainda. Aí marcaram um culto lá e a gente já tava com as coisas tudo pronto pra vir embora. Tudo pronto. Uma coisa que me pegou muito, cara, que nós chegamos lá, a minha irmã fez um jantar pra mim, sabiam que eu ia vir embora, com aquela comoção toda, povo chorando, família, tudo. E nesse dia, cara, tinha um profeta de Deus lá. Tinha um homem lá que ele não sabia de nada. E eu, no meu coração, quando eu fui pra lá, eu falei, Deus, que isso me transpareça, que não é uma coisa de minha vontade própria, que seja da tua vontade e que algo confirme isso, né? Cara, eu lembro que nós estávamos lá, ele me apresentou e no meio da oração, cara, ele pegou a minha mão, assim, e começou a orar por mim, cara. Falou, Mauro, você está liberado para ir para os Estados Unidos. A sua filha, cabelos dourados, que na época a minha Valentina tinha 4 aninhos. Falou, cabelos dourados, chora, ansiosa por ver a mãe. E eu tava sozinho lá com os 3, cara. Foi bem difícil para mim. E, cara, nesse dia, cara, eu falei, cara, é a confirmação, cara, de Deus, que é pra nós irmos embora pros Estados Unidos e agora nada mais me segura. Até então você não tinha confirmação. Cara, eu queria ir, mas sabe aquela coisa de querer pra estar junto com a esposa? Mas assim, não tinha aquele desejo, assim, aquele fogo mesmo, assim, que me queimava e que falava assim, cara, o meu propósito não é aqui no Brasil mais, é nos Estados Unidos. Sim. E a Joyce estava fazendo o que aqui na época? Cara, a Joyce trabalhava numa prima dela de cleaner, limpando concessionárias de lojas lá em Miami. Ok. Já limpava, enfim, essas grandes concessionárias de carro, BMW, Mercedes, e a prima dela que mora lá, que somos muito gratos, que eles vão ver esse podcast com certeza, que é a Solange e o Emerson, né, amor? Somos extremamente gratos por eles também, por ter recebido a minha esposa. Eles estão em Naples ainda? Estão em Naples ainda, são tradicionais ali. E aí, cara, quando Deus falou comigo nessa oração, cara, eu não tive mais dúvida, cara. Eu falei, cara, a nossa vida vai ser nos Estados Unidos. Nossa vida, nosso ciclo se encerrou aqui no Brasil. Só que eu tinha muito medo, cara, de vir embora pela minha mãe. Porque a minha mãe, quando eu saí do Brasil, ela já tinha 77. E a minha mãe é diabética, a minha mãe já era de idade, ela tinha vários problemas de saúde. E eu tinha muito medo de não vê-la viva. Esse era um medo que me assombrava demais. Mas aí Deus tomou todos os caminhos e foram coisas de 15 dias. Eu embarquei com as crianças no voo, a gente veio tudo, graças a Deus, a gente não veio pelo México, a gente veio tudo legal, bonitinho. Embarquei as crianças no voo e depois de algumas horas nós estávamos no aeroporto de Miami,
com a minha esposa nos recepcionando lá. Da data da profecia, demorou quanto tempo pra vinda? Cara, acredito que foram 16 dias. 16 dias Duas depois. semanas. 2 semanas. É, 2 dias pra mais, 2 dias pra menos. Decisivo, então. Foi decisivo, cara, decisivo. Ok. Porque eu lembro que a gente tava num impasse muito grande. Falei, cara, mas você não dá certo aí, cara. E a gente tava com dinheiro na época pra alugar um espaço, né, amor? Cara, e nós não conseguíamos, cara. Falei, cara, então se a gente não consegue alugar uma casa, se tá difícil o trabalho, eu vou voltar embora. Isso que ano? 10 anos atrás. 2015? 2015. 15. 2015. Fez 10 anos agora, esse ano. E aí, rapaz, aí nós viemos pra cá e começou a nossa jornada em Miami. Aí chegamos em Miami, ficamos um tempo na casa dessa prima da Joyce, mas as coisas não deram certo lá. Nós saímos para alugar um espaço para nós ficarmos lá, porque família grande, de 5, né? 3 filhos e nós 2. E nós não conseguimos alugar, cara. Nada, e trabalho não dava certo. Saía fazer alguns bicos lá que, tipo assim, ganhava muito pouco. Fazer o que eu amo fazer, o que eu sei fazer. Não ia dar certo de primeiro momento, porque você acabou de chegar. Você precisa fazer algo para você Sim. cuidar da sua família. Você tem que matar o seu leão todos os dias. O provedor, né? Não tem como. E aí a minha esposa ligou para uma prima dela que tem aqui em Boston, que também somos muito gratos por ela, que é a Sandra, e o filho dela, Douglas. Somos muito gratos por essa família também, que nos recebeu na época. E, rapaz, e viemos pra cá. Aí ela falou pra como que é o nome dela, amor? Sandra. A Sandra falou pra Joyce, falou assim, ó, se o Júnior não tiver medo de trabalhar, porque a gente sabe que o Mauro trabalha com moda, o Mauro aí chegar que vai ter que colocar a mão na massa, porque aqui trabalho pra homem é construção, né? E aí a Joyce falou assim, não, cara, a gente vai fazer o que tiver que ser feito, né? Nós temos uma família e a gente não tá olhando pro luxo, a gente precisa se estabilizar e criar raiz em algum lugar. E Boston, cara, foi aonde nós viemos, que aí a coisa começou. Boston. Boston, Aí nós viemos pra Low direto, né, amor? Nós viemos pra Low direto, a gente nunca saiu de Low. O pessoal fala de Low, mas eu gosto de Low, cara. Sim. Gosto. E quando nós chegamos em Low, cara, na casa dessa minha prima, o filho dela já trabalhava numa companhia e falou pra mim assim, falou, ó, se você quiser, eu já tenho um amigo meu que tá precisando de um label, que é ajudante, né? Eu consigo pra você na construção, pra você já começar na segunda-feira. Nós chegamos um sábado. Na segunda-feira eu tava na companhia. Companhia de plaster. AB Plastering, do Antônio Batista, o ex-dono da companhia. E eu sou grato pela vida dele também, porque me abriu as portas, vi uma outra perspectiva, uma outra realidade, a qual eu não vivia no Brasil, mas fui obrigado a aprender aqui para poder cumprir com meus compromissos com as crianças, com a minha família. E sou grato pela vida dele também. Mas nessa época eu passei uma grande prova na companhia, né? Passei uma grande prova porque eu sempre fui um cara que me vesti bem, sempre fui um cara que andei muito cheiroso, sempre fui um cara muito vaidoso, né? Antes mesmo da galera saber que eu já era estilista, que eu já era modelo, que eu já tinha gravado novela no Brasil. E aos poucos, assim, eu lembro que quando Você foi ator também, então? Já, cara, já. Eu lembro que quando nós, pra você ter uma ideia, que nós íamos pro lugar, as pessoas falavam assim, cara, mas você tem porte pra ser ator de televisão, enfim. Mal a galera já sabia que eu já tinha andado em todos os bastidores. Sim. Porque eu lembro que quando o nosso pastor, ele sempre aconselhou, cara, nunca fala da sua vida pessoal pra quem não vai te acrescentar nada. Pra quem não suporta também, né? Exato, cara, incrível, exato. Né? E eu sempre e minha esposa tivemos assim, ó, não leva coisas da nossa vida, do nosso íntimo, pra companhia. Porque você não sabe no meio de pessoas que você está lá, né? Na época a companhia que eu trabalhava era uma companhia de 10, 12 funcionários fixos todos os dias, de segunda a sábado. Então eu não me abria muito. Mas aos poucos, com o tempo, foi passando e eu me abri. Eu falei algumas coisas, falei, cara, eu sou estilista, trabalho com moda, eu desenvolvo coleções, eu faço roupa, faço sapato, faço bolsas, sou um grande entusiasta da perfumaria, que eu amo perfume também. E aí a galera dava risada. Falava assim, cara, você não vai cuidar da sua família mexendo com moda aqui. Falei, cara, tão certo isso que eu estou aqui na construção. Estou aqui, me propus aprender para cuidar da minha família. E aí você sofre todo aquele tipo de chacota, aquela brincadeira de mau gosto, te xingam, te zombam, falam... Desafiar o cara errado, né? Cara, e aí você falou a palavra mágica, cara. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, chorei muito, cara. Chorei muito, que eles jogaram massa na minha cabeça. Aconteceu muita coisa difícil na companhia. Muito difícil. E falei pra ela, igual você. Falei, cara, vambora, eu não aguento mais esse lugar. Eu quero ir pra casa, vamos pro Brasil, a gente não precisa disso, não precisamos disso.
E a minha esposa falou assim, não, amor, aguenta, porque Deus tem propósito nas nossas vidas, é aqui. Deus não nos tirou de lá para nos fazer voltar envergonhados para trás. Nós vamos vencer nesse lugar. Mulher, né, cara? Mulher, esposa, meu braço direito. Então, sem dúvida, a Joyce sempre fez a diferença na minha vida. Mulher sábia edifica seu lar, né? Edifica. Isso é bíblico, né? E então, meu amigo, rapaz, e aí um dia eu falei, cara, eu não aguento mais isso. Eu fui embora, chorando, não aguentava mais. Morávamos em um quarto, os 5. As crianças tudo no chão, eu e ela na cama. A minha filha, que é a menor na época, tinha 4 anos, dormia no meio nosso. Por 3 ou 4 meses nós ficamos na casa dela. E, rapaz, um dia eu falei, cara, não aguento mais, vou embora. Nesse dia, a Joyce falou, amor, aguenta só mais essa semana. Vamos buscar algum direcionamento de Deus, porque a gente não saiu do Brasil pra passar vergonha aqui, a gente saiu pra vencer. Aguenta. Aí você sabe aquela injeção de ânimo que você precisa, sabe? A Joyce sempre me chutou a bunda, né, cara? A Joyce sempre foi o cara que ela me viu muito sossegado. Ela falou, cara, vai fazer um sapato, vai cortar um terno, vai fazer uma bolsa, vai fazer qualquer coisa, cara. Não deixa seu tempo sem você produzir alguma coisa. Vai desenvolver algo. Sempre foi assim comigo. E, rapaz, eu voltei pra companhia. Voltei pra companhia e um dia eu falei pra um amigo meu, falei, cara, um dia que você tá falando pra mim hoje, você vai ouvir falar do meu nome. Você vai ouvir falar no meu nome fazendo o que eu amo fazer. O que eu nasci pra fazer. Porque eu estou Plaster, eu não sou Plaster. Uau. E ele falou, Mauro, eu confio em você, cara. Aí nisso tinha mais uns 15 que deram risada, que gritavam comigo, que eu era playboy, que eu não ia dar certo. E eu tomei isso como desafio, cara. Eu falei, cara, eu vou aprender a fazer o Plaster. Vou aprender que não é uma profissão fácil, é uma profissão muito difícil. E é como se fosse o gesso no Brasil. E sim, explica um pouquinho pro pessoal o que é o Plaster. Plaster é exatamente como se fosse o gesso no Brasil. É o revestimento que nós fazemos de massa na casa, né? No Brasil é o reboco. Você já é considerado finish aqui ou não? É que é finish. É finish. Aqui eles dão um prime e depois já pintam em cima e tá all set. E, rapaz, acredito que depois desse dia que eu declarei aquilo ali, as coisas começou... E eu tenho um amigo meu que ele falou pra mim, cara, eu confio em você. Eu boto fé em você, cara. Eu sei que você não tá falando brincadeira, eu sei que é isso que você vai fazer nesse lugar aqui, trabalha pra isso. E nisso, cara, se passaram quase 2 anos eu trabalhando, sendo humilhado. Todo dia acordava, o dia que eu não conseguia fazer tão bem, eu falava, hoje vai ser melhor. Ontem, aquilo que eu não dei conta, hoje eu vou dar conta. E, sabe, step by step, degrauzinho, todos os dias, ouvindo os mais experientes, mas procurando sempre aprender. Rapaz, e acredito que foram coisa de 1 ano e pouco, eu me tornei profissional. E falei, cara, acho que agora tem um momento de começar a pensar no que eu nasci pra fazer. Sim, legal. Né? E aí foi aonde a gente começa a fazer os trabalhos. Na época eu comecei fazendo customizações de roupas. O pessoal dos ônibus do Brazilian Times, eles me contratavam. Eu ia dentro dos ônibus de Boston ou de Framingham ou de qualquer lugar onde o ônibus saía. Eu ia até Nova York fazendo as customizações com tesoura. Sabe, fazer os designs nas camisetas, fazendo umas coisas bem lindas. Sim, eu vi alguns vídeos seus fenomenais. Cara, aí o povo começou a divulgar esses vídeos e começou, sabe, aquilo que falou, caramba, esse cara, olha o que esse cara faz. Você passou por treinamento? Você fez algum curso pra isso? Eu sou autodidata, cara. Total. Imagina como começa pra fazer aquilo, gente. Rapaz, e aí a coisa tomou uma proporção muito grande. Eu falei, amor, isso aqui vai dar certo. Ela falou assim, tá vendo? Só que tem que ter a hora certa pra tudo. Calma, vamos aos poucos. Eu sei que o que eu fazia dentro do ônibus, até Nova York, cortando as camisetas, fazendo as customizações, era o que eu ganhava às vezes na semana. Na construção, me ferrando, cara. Me ferrando assim de todos os jeitos que você imagina. Porque na construção é muito difícil. E, rapaz, aí um tempo, eu já não conseguia trabalhar mais, porque daí eu saí da companhia e comecei a trabalhar de help. Eu trabalhava pra um, trabalhava pra outro, mas já era profissional. E até chegar o momento que eu falei, não, agora chegou a hora de eu ter o meu próprio negócio. Ter o meu business de construção aqui na América, né? Aí abri minha companhia. Alguma dessas pessoas que falavam que eu era gay, que eu ia matar meus filhos de fome, foram trabalhar pra mim, foram dar help pra mim depois. Uau. Só que antes dessa parte, eles viram daí um Mauro influencer, eles viram um Mauro estilista, eles viram o Mauro daí saindo numa pancada de revista, e não era revista paga. Tá? Era revista que eu saía por mérito mesmo. Uau. Revista em Washington, revista em Nova York, várias, em Boston, recebendo prêmios.
E aí, algum desses dias aí, um tempo atrás, ele falou, cara, você venceu na vida, né? Falei, cara, eu não venci, mas eu saí de onde eu estava. Porque o legal, cara, não é você aprendi a fazer aquilo, quero morrer fazendo isso. É você se desafiar em aprender alguma coisa nova para você também ter uma outra fonte de renda, para você ter um desafio diferente. Porque a gente sabe, cara, que você ter uma renda hoje, ainda mais nessa terra aqui, cara... Não dá pra colocar os ovos no mesmo cesto, né? Não tem como, Rick, porque os trabalhos aqui, eles oscilam muito, né? Então, eu aprendi a fazer a construção aqui e que me agregou muito também, cara, pro meu crescimento profissional. E aos poucos, cara, eu fui desamarrando as... Hoje você tem uma equipe que trabalha paralelo. Hoje em dia eu tenho uma equipe na construção. Andam sozinho. E hoje eu tenho a minha equipe na moda, que é onde eu, graças a Deus, que rejo tudo. Eu que sou o cara que dou a última palavra ali. Mas eu não venci ainda. Nós estamos no processo ainda. E o que te inspira na moda? Como que você desenvolve seus cortes? Como que você desenvolve cores? Você trabalha com colorimetria? Como é Cara, a sua inspiração? referências pra mim, a maior que eu tenho delas era quando eu tinha 16 anos. Eu fui um cara que envolvia com muita coisa errada. Muita coisa errada. Antes de conhecer a minha esposa. Então era muito do rock and roll, cara. Muito do rock and roll. Então, as minhas referências maiores da época era rock and roll, cara. Era roupa de couro, era... Tatuagens. Tatuagens. Na época era rockabilly, que eu amava. Era as clubber, que era uma comunidade de pessoas mais alternativas. E eu olhava aquilo, cara, eu achava aquilo fantástico, sabe, cara? Fases da vida, né? Fases da vida, cara, fases da vida. Então, as minhas referências maiores veio já nessa fase de 15 para 16 anos, onde eu fui criando a minha identidade. Mas antes disso aí, foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos também na moda, né? Porque quando eu tinha 9 para 10 anos, a professora ligou pro meu pai da escola e falou assim, o Mauro precisa de sapato, porque o Mauro tá com o sapato furado e a roupa tá complicada. Você ouviu falar aquele ditado que casa de ferreiro espeta de pau? Sim. Conta essa história sobre o sapato, que é fenomenal. Aplicou muito pra mim, cara. Nessa época, eu tinha 9 anos, meu pai sempre teve sapataria e alfaiataria. Meu pai, desses mais tradicionais que você possa imaginar. Fazia do zero. E eu, sempre quando eu pedia dinheiro pra ele, ele falava assim, não, cara, eu vou dar um jeito de você ganhar seu dinheiro sem você precisar tirar de mim. Você frequentou muito curtume, então? Você tá doido. Eu tenho cheiro até hoje. Cara, muito norte do Paraná, Arapongas, Maringá, os maiores curtumes na época. Meu pai comprava de caminhão fechado. Meu pai tinha uma selaria, sapataria, a alfaiataria dele era gigantesca. E meu pai chegou a ter fábrica de sandálias, cara. Essa fábrica de sandálias, depois fábrica de roupa. Foi uma coisa fenomenal. E aí eu lembro que eu falava com meu pai falava assim, não, cara, eu vou fazer uma caixa de engraxate pra você, vou te colocar na frente da alfaiataria aqui sentado, você vai engraxar o sapato de todos os clientes do pai que entrar aqui dentro, você vai falar que você tá trabalhando, você não tá pedindo, tá? Porque é feio pedir. Meu pai sempre ensinou assim, nunca peça, se você é saudável, se você tem 2 mãos, ganhe o seu dinheiro, isso é mais honroso, né? E aí eu desde menino, cara, ficava lá engraxando o sapato, e nesse mesmo período, a professora liga pro meu pai. E falou pro meu pai, o Mauro precisa de roupa e precisa de sapato. E meu pai, cheguei da escola, meu pai me chamou pra conversar. Tava trabalhando, ele me sentou em cima de uma máquina, numa Singer bem antiga, dessas máquinas bem antiguanas. Ele me sentou em cima da mesa da Singer e falou assim, seguinte, a tua professora ligou da escola, nem foi a professora, foi a diretora. Falou que você precisa de um sapato. E aí, como nós vamos fazer? E o teu sapato? Aí virei o sapato meu assim, tinha um buraco desse tamanho assim, já tava com uma bolha no pé também. Nossa. Básico na época, né? Você não me fala isso, cara? Eu falei, pai, menino, você não liga pra isso. Eu jogava bola e tudo mais. Ele falou assim, então é o seguinte, então a gente vai fazer o seu primeiro sapato. O pai não vai fazer pra você. Ele podia ter pego da prateleira, o tanto que tinha, ele poderia ter feito. Mas não, ele falou, não, cara, eu vou te ensinar a você fazer o primeiro sapato. Eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a vara pra você aprender a pescar. Uau. Foi literalmente isso que aconteceu, cara. Não te colocou como vítima, né? Não, cara, nunca me colocou como vítima, cara. Nunca. E aí, cara, e a minha mãe, sempre muito sábia, sentada na outra máquina,
E meu pai falou, então nós vamos limpar o balcão agora aqui e nós vamos cortar o seu primeiro sapato. Cara, eu lembro, muito jovem, eu cortando meu primeiro sapato, eu costurando meu primeiro sapato, claro, com o auxílio do meu pai, com o auxílio da minha mãe, mas eu lembro ter feito do começo ao fim, cara, o meu primeiro sapato. E quando eu cheguei com esse sapato na escola, foi a sensação do momento. Porque quando eu chegava na escola, eu falava, 9 anos, eu tô fazendo meu sapato. A galera achava aquilo incrível. Como assim você fazendo? Sim, cara, meu pai tem sapataria, ele é alfaiate, faz roupa, faz sapato, faz bota. Cara, que incrível, então a gente quer ver o seu sapato. Eu lembro que quando eu cheguei na escola com esse sapato, cara, assim, foi como se tivesse chego de, sei lá, vamos colocar um Nike Shock, ou fosse um tênis hoje aí muito caro. Foi a sensação. E aí faltava a parte das roupas. E eu lembro que pra parte das roupas, eu já não pedi pro meu pai. Eu lembro que como nós tínhamos tudo em cima da loja, do ateliê, enfim, tinha as tesouras, as facas, tudo ficava em cima assim. Tinha umas calças jeans velhas, umas camisas. Eu comecei a desmontar tudo aquilo. Eu lembro que de uma jardineira que eu tinha, lembra daquela jardineira antiga que era tudo um macacão, como se fosse um macacão, exato. Cara, eu lembro que eu transformei aquilo em uma bermuda, consegui fazer uma camiseta, consegui fazer um cinto, com uma outra parte eu fiz uma bolsa tiracol pra usar do lado, assim, porque até então... Tem foto dessas coisas? Nada, cara. Nossa. Porra, cara, você lembra dessa época? Nem existia. Quem tinha máquina Playboy, né? Playboy. Eu não tenho nada. E aí minha esposa fala assim, cara, como você não tem coisas dessa época, cara? Tem foto aí, nossa, né? Valia ouro isso aí hoje, cara, ouro. Verdade. E até na época que eu gravava novela, você não podia entrar com celular no Projac. Já que eu vou chegar na novela. Legal. E, rapaz, aí eu lembro que eu peguei, eu cortei, eu customizei. Quando eu cheguei pra minha mãe, pro meu pai, cara, já tudo montadinho, bonitinho, eu falei, pai, só falta eu colocar o sapato. Vê se ficou bom. Meu pai, ele ficou abismado, ele falou assim, quem que costurou pra você? Quem que cortou? Quem que falou pra você que era assim que colocava o botão? Como que você tirou esse bolso de trás e colocou na frente? E começou a me questionar, porque ele viu que realmente, cara, autodidata, tinha muita vocação pra aquilo. É igual quando você não pega um violão, passa 3 dias, você tá tocando Led Zeppelin no violão, tá tocando... Aprendeu olhando. Olhando, cara, olhando. Mas, e aí, cara, quando eu cheguei com a roupa e com o sapato, cara, eu falei, cara, eu nasci pra fazer isso, cara. Muito jovem eu entendi isso, cara. Falei, cara, e o mais legal de quem faz, cara, é a satisfação de você ver depois que tá pronto. Sabe, cara, eu fui capaz de fazer isso. A minha esposa, às vezes, pega alguma coisa que eu faço e fala assim, amor, não é possível, cara. Com as suas mãos, orgulho, você fazer isso. Fala assim, cara, isso aqui não é nem a ponta do iceberg que eu faço, né? Aprendi a fazer muita coisa. Então, rapaz, essa foi uma parte muito legal da minha vida. E cheguei na escola depois, com a roupa toda feita por mim, aproveitando retalhos, com o sapato que eu tinha feito. Eu lembro que todos os meninos queriam que eu fizesse a roupa, porque chamava muita atenção e era diferente. E eu sempre fui muito extravagante, cara. Sempre. Sempre teve uma pitadinha minha. E qualquer coisa que eu coloco o olho, vai ter uma pitada minha ali que você vai olhar e falar assim, cara... Identidade. Exato, cara. Por isso que se funde um pouco depois, desse período, depois dos 9 até os 15, 16, que eu fui uma época muito rebelde, que eu tive um tumulto muito difícil na minha vida. Que daí eu comecei a me identificar com as coisas que me brilhavam os olhos. Eu via, por exemplo, o Jim Morrison vestido todo de roupa de couro, com uma camisa com uma gola branca pra fora. Eu falava, cara, eu quero esse look pra mim. Passava, sei lá, 3, 4 meses depois, a gente desenvolvia, sabe? Então, isso nasceu muito, muito cedo em mim, sabe? E sempre aprendi a fazer, cara, sozinho. E quando eu não dava conta, ou eu tinha minha mãe pra auxiliar, ou meu pai pra auxiliar. E você não tinha problema com o que as pessoas pensavam? Nunca, cara, até hoje. Você jogava? Até hoje, cara, eu sofri muito, cara. Essa coisa que o Felca fala hoje, você sabe quem é o Felca? Sim, eu sei. Que é o Felca que fala sobre o preconceito que ele falou. Pô, cara, eu sou da época que eu ficava ajoelhado em milho, em tampa de garrafa, em escola. Eu falo pros meus filhos hoje, eles não acreditam. Eu levava o material de escola num saco de açúcar. Você já viu essa história? Cara, na época, antes de nós irmos pra cidade, nós morávamos em sítio, entende? Então a gente colocava mesmo o material dentro de um saco de plástico. A galera acha que isso é piada, mas pura verdade, aconteceu comigo. Eu falo hoje pros meus filhos, eles dão risada da minha cara. Era ingênuo, levava de boa, na boa, cara. Então, quando eu consegui desenvolver a bolsa, já era trauma que eu tinha por eu já ter levado o material no saco de plástico pra escola, cara. Eu falei, cara, agora eu não vou levar mais, agora eu tenho uma bolsa. Desenvolvendo ferramentas na dificuldade. Olha isso, cara, pra você como que é incrível isso. E aí aconteceu tudo isso, cara. E depois dessa parte já, com toda essa parte de criação, de desenvolvimento,
e tudo mais. Eu um dia tava sentado no balcão da loja do meu pai. Chegou uma mulher, numa época, numa caminhonete, numa D20, cabine dupla. Cara, nós estamos falando coisas aí de 30 anos atrás. Ela falou pra mim assim, pra minha mãe, falou, meu Deus, eu sempre fui muito alto, sempre tive olho muito azul, chamava muita atenção. Meu Deus, esse menino é muito lindo, esse menino a gente tem que levar ele pra São Paulo, porque esse menino ele precisa mexer com moda. Sim, sim. Cara, sempre voltado pra moda, velho. E Sempre, de uma certa forma, eram gatilhos mentais que jogavam em você também, não era? Eu creio, porque quando eu participava de casting como modelo na época, eu já tinha toda essa cobrança que hoje eu também me cobro muito. E também passo para clientes, passo para amigos também. Essa coisa de você estar bem com você, cara. Sim. Sabe, de você usar uma roupa, mas antes da roupa você tá preparado, com o seu corpo preparado para poder receber a roupa. Sim. De você tá autoconfiante, de você tá bonito, de você tá com a barba feita, de você tá com um bom perfume. Então aí começa a nascer todo o meu fascínio por produções, por desenvolvimento, por cheiro. Então, cara, é uma coisa muito que foi desencadeando muitas outras coisas, que foi a minha formação, né, cara? Foi a minha formação. E aí até a gente chegar nessa parte onde essa mulher queria me levar pra São Paulo, cara. Aí eu lembro que esse cara era muito jovem. A mulher deixou o cartão pra minha mãe, e minha mãe saiu com os cachorros em cima dela. Você imagina, um menino de 15 anos, uma mulher que ela nunca viu na vida, tava com um decote assim, quase 100% do seio pra fora. E aí passou um tempo, cara, e eu coloquei o cartão, porque aquilo foi pro meu coração. Porque, cara, quando o negócio vai pro teu coração, irmão, complicado. Aí aquilo foi pro meu coração, eu falei, cara, mas como assim eu ser modelo? Como assim eu mexer com moda? Como assim? Não entendia bolhufas de nada, era do interior. Sim. E aí um dia, cara, a minha mãe foi lavar e achou esse cartão, cara. Aí eu peguei esse cartão e liguei, cara. Na época era um booker, era um agenciador, na época. E ele atendeu, eu falei, tem aqui o nome não me lembro o nome da mulher. E deixou aqui e tal, mas tudo muito simples, conversando de uma maneira muito simples. Resumindo pra você de volta. Agendamos, marcamos. Com 16 anos eu tava na Paulista, em São Paulo. Eu ia perguntar onde era isso. São Paulo, cara. Em São Paulo, na Paulista. Você imagina isso há 30 anos atrás. Curitiba, região de Curitiba? Não, isso era bem antes. Isso era norte do Paraná. Você estava no norte do Paraná. Cidade se chamava Ribeirão do Pinhal. E a outra cidade que eu morei pequena também era Ibaiti. Essa cidade ainda foi antes de Ribeirão do Pinhal. Que eu tenho bastante conterrâneos que vai assistir esse podcast também, que é de Ribeirão do Pinhal e de Ibaiti. Então, antes de Pinhal, isso foi em Ibaiti, que eu era mais jovem ainda. Então, cara, foi fantástico. E aí a minha vida tomou vários caminhos, várias quedas, envolvimento com droga, muitas mulheres, coisas de homem, de adolescente. Até eu parar, porque eu tava tendo um problema de saúde muito grande. Eu tinha, na época, convulsões, porque eu usava muita droga. E tinha convulsões muito fortes, cara. Comecei com lança-perfume, depois maconha, depois cocaína e entrei até onde deu. E aí eu quase morri, cara, nessa época também. Tive uma época bem difícil também. E aonde eu tive uma namorada. Não tem problema. Mas na época eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, essa mesma época, essa coisa toda tumultuada aí. Era professora de educação, artes plásticas. Artes plásticas, não. E eu ia pra escola e ela era a minha professora. E a gente se envolveu, cara. E eu tive um caso com essa professora, na época. E ela que me ajudou, cara. Ela deu um pontapé gigante. Porque na época o tratamento era muito caro pra fazer. E nós não tínhamos condições na época. E ela pagou todo o tratamento pra mim. Cheguei a ser internado no hospital da minha cidade, da minha região. Passei por clínica, por psicólogos também na época. Pensar em suicídio, essas coisas pra nós na época era normal. Isso que a gente tá falando do fel, cara, isso na nossa época, pelo menos na minha época, era muito comum o que aconteceu com ele, o que acontece até hoje ainda, né? Não hoje, não nessa proporção, mas ainda acontece, né? Mas eu passei por momentos assim muito terríveis, cara, muito terríveis. Mas por ser um homem cristão, por ser um homem de lar cristão, por ter nascido numa família cristã, Deus sempre tinha caminhos diferentes pra mim, sabe? Quando eu achava que a coisa não ia dar certo mais, quando Deus vinha com uma resposta, com uma misericórdia, com um favor que eu não merecia, e sempre me abraçava e
e fazia eu contornar por aquilo e saía daquilo. Você comentou que a Joyce, ela tem as raízes da congregação cristã. Sim, E você tem alguma raiz? Sim, total. A Joyce ela é batizada. Eu não sou batizado, mas eu sou da congregação também. Congregação, A família toda da congregação. Minha irmã, mais abaixo de mim da congregação. É da congregação. Ela é aquela que lava a igreja, aquela que assim, Aquela assídua, tradicional. aquela é tradicional demais. Tradicional. É. E a gente ficou um tempo afastado da congregação aqui, mas a gente nunca deixou de buscar Deus, né? Então a gente sempre lê muito, sempre estuda bastante a palavra. Desculpa. Momentos de oração, momentos de busca mesmo, né, cara? De rendição total. Sim. E aí Deus vai alinhando todos os caminhos, Deus vai Sim. mudando o que precisa ser mudado, tirando pessoas, colocando pessoas, e vai Deus reinventando todos os dias. Bacana demais. Voltando para moda, qual o trabalho mais significativo ou como você iniciou nos Estados Unidos? Aquilo que realmente assim, deu impacto e falou, agora vai. Cara, eu creio que a galera conheceu meu nome depois das customizações que eu fazia nos ônibus indo pra Nova York. Depois disso, eu já tinha alguns clientes na época que eu fazia peças sob medida. E um deles, na época, você deve até conhecer, que é o Leandrinho, que é da Rádio Insuperável. Ah, sim. Cara, eu atendi o Leandrinho muitas vezes. Fazíamos eventos na época, eu que vestia, eu que cuidava dele. E então, as customizações foram a porta de entrada. Sim. Porque na época saiu muitos vídeos, a galera me conheceu através das customizações. Depois de um tempo logo depois, eu trabalhei também muito forte nas consultorias que eu fazia de moda, onde eu fazia consultoria com as roupas que o cliente quer usar, ou eu fazia o que o cliente queria usar com as minhas roupas, e também comprava em lojas de departamento, que é as marcas que a maioria da galera gosta, né? Sim, sim. Então, depois fiquei um tempo bem conhecido, também fiz muitos trabalhos na época. Nessa mesma época também eu abri um curso online. O nome do curso era Moda Clube, né, amor? Que eu fiz, que foi o vídeo gravado, né? Aí fiz um curso, onde a gente vendia um curso online, que era o Moda Clube, que também foi um estouro. Até ganhei um prêmio na época, e fui em Nova York pra receber. E, rapaz, as coisas foram acontecendo, e as indicações começaram a me indicar muito pra fazer vestidos, pra fazer ternos. E a sua parceria com a Cleusa Santos, como que começou isso? Cara, a Cleusa também foi um divisor de água, Sim. cara, pra mim, assim, pra minha carreira. Honra a quem merece honra, né? Hoje em dia ela tá nos caminhos dela, eu tô nos meus, Sim. mas o tempo que nós trabalhamos juntos, para ambos os lados, foi muito bom. Sim. Tanto pra Cleusa quanto pra mim, né? A Cleusa me descobriu, na verdade, foi uma seguidora que nós temos em comum, que é a Gisele, o nome dela, da Califórnia. E ela nos conectou, falou, eu conheço um estilista amigo meu, consigo só pelo Instagram, mas vou passar o material dele pra você. Aí nós nos conectamos pelo Instagram, e logo em seguida ela já tinha um evento que ia acontecer no Hard Rock, em Miami. E ela falou, Mauro, nós gostaríamos muito que você viesse pra cá pra mostrar seu trabalho, né? E aí a coisa começou, cara. A gente fez o primeiro trabalho, o primeiro fashion que nós fizemos juntos, foi em Nova York, no Hard Rock Café. A sua confecção tem cores fortes e marcantes, né? Você acredita que as cores neutras, né, as cores mais fechadas, se tornam um escudo para muita gente? Por exemplo, aquele pretinho básico, que você nunca erra. Porque assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que eu em primavera e verão, eu adoro vestir uma camisa florida. Certo. Um amigo meu que tem problema com essas minhas camisas floridas, né? Não vou nem falar quem é. E você acredita que muitas pessoas se escondem nas cores neutras e cores escuras? Cara, coloração é muito particular. Sim. Porém, as pessoas estão escondidas atrás do corpo, não é atrás da roupa. Literalmente. As pessoas, hoje em dia, elas usam o preto pra esconder que tá gordo. Ponto. Um dos escudos, né? Um dos escudos. Eu sei porque eu trabalho isso. Nas minhas consultorias, antes de trabalhar a imagem, eu trabalhava o corpo. Porque eu falava sempre assim, não tem como você vestir uma roupa gorda e se sentir bem, cara. Você precisa colocar uma roupa, antes de você mostrar a sua roupa, você tem que estar bem consigo, porque senão você não vai conseguir demonstrar autoconfiança, você não vai conseguir ficar seguro dentro dela, e você vai se achar um bocó, um Zé Mané, porque é uma bola encapotada de roupa, sabe?
eu nunca tive muito filtro pra falar, e quando o assunto é essa coisa de mexer com a sua consciência pra te melhorar, sabe? Sim. E hoje em dia, a parte de coloração, o preto, além dele passar toda a autoridade que o preto passa, por ser uma coisa mais clássica, um disfarce, um escudo, como você muito bem colocou, ele também serve muito para esconder o que a gente às vezes não gosta. E isso é uma verdade, porque quando eu trabalho com pessoas específicas, eu vou na dor dela. Qual que é a sua maior dor, Mauro? Eu quero colocar essa roupa, só que eu tô gordo ou eu tô gorda pra isso. Então como que eu faço? Então daí a gente vai lá e trata a obesidade dela. A gente não vai na roupa primeiro, porque senão a gente vai ter que comprar 2 vezes. Ou teremos que fazer 2 ajustes. Um agora quando ela tá vestindo a roupa, fora de peso, e outra depois, quando ela já emagreceu e tá apta pra usar aquele outfit. Então, cara, geralmente eu costumo falar que a cor clara é quando você tá leve, cara. Quando você tá bem com você, quando as próprias estações são favoráveis. E quando não se preocupa com o que o outro pensa, né? Exato, cara. Eu acho que é um ponto muito importante, Henrique. Porque todas as vezes, cara, que você se importar que vão falar com você, você deixa de viver o que você nasceu pra viver, cara. Sim, sim. Porque automaticamente, se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Cara, vão falar de qualquer jeito, cara. Então, cagando e andando pra sua opinião. Então, tipo assim, meu amigo, quando eu namorava ela, eu ia buscar ela na casa dela de calça na canela, sapato vermelho, regata, suspensório, chapéu, óculos. Eu passava na rua, todo mundo queria me bater. Eu falei, cara, esse cara... Eu nunca, cara, me escondi atrás do meu propósito, do que eu nasci pra fazer. Então essa coisa de você se esconder, cara, de você ter vergonha, às vezes você deixa de viver o seu propósito por julgamentos, cara. Por julgamentos que às vezes fala assim, poxa, cara, nem era tão importante assim, eu me preocupava tão sem sentido, cara, que, sabe? Então às vezes tem coisas que não vale a pena você dar tanta atenção, cara. Não vale a pena dar atenção. Vale, né? Nos anos 40, 50, 60 era muito normal as vestimentas formais, né? Mas você acha que isso volta? Por exemplo, eu vejo você hoje, eu identifico uma postura formal, mas você trouxe uns toques contemporâneos. Você acredita que isso possa voltar com força? Cara, a minha coleção agora, ela foi desenvolvida em cima disso. Em cima do homem e da mulher sóbria, da mulher elegante, chique, homem clássico, mas com uma pitada de modernidade, cara. Sabe, aonde a roupa clássica, ela conversa para um casamento mais formal, até mesmo para um aniversário, para um jantar a 2. Então, as propostas que eu vou levar para a passarela é a proposta realmente um pouco mais social, porém tem muito de cor, tem muito de referências de europeias, muitas referências em couro, que eu gosto muito também. Então a coleção, ela conversa no moderno e também no clássico, sabe? Eu acredito que a coleção, ela passa por essas 2 transições, e uma não anula a outra. Não anula a outra. Acredito. Para desenvolver seus acessórios, né? O que te inspira? Você tem algum estilista que você admira? Cara, tem grandes nomes. Um estilista que eu sempre gostei, eu sempre vi muita coisa, sempre li muita coisa, é o Thierry Mugler, que é um estilista mais antigo, para quem não conhece. Tem uma linha bem voltada para o que eu desenvolvo hoje, até porque tem várias referências do próprio Thierry, mas assim, nada é 100% copiado, né? São referências que eu gosto, mas eu posso dizer pra você que eu tenho muito característico o que eu desenvolvo. Legal. E aí você coloca a tua identidade. Exatamente. Né? Eu olho muita coisa, leio muita coisa. Agora, por exemplo, mesmo eu tô lendo Fashion the Fate, de Catarina, que é um livro onde ela mescla fé e moda, que são coisas que conversam pro que eu gosto. Por exemplo, falar sobre a mensagem que existe atrás do outfit, da roupa, né? Então, a mensagem sobre você estar bem vestido, ela passa muito mais do que você imagina que as pessoas vão achar feio ou achar bonito. Para cada look, para cada outfit que você usa, ele vai transmitir aquilo que você quer passar, né? Às vezes, como você falou, de cores. Cor preta, uma cor mais fechada, uma cor clara, uma cor mais aberta. Mas todas elas conversam e levam para algum lugar.
Em 3 meses saiu uma matéria no O Globo, né? Sobre o poder da vestimenta, o poder de você se cuidar, o poder do completo do outfit, né? Você acredita no poder da vestimenta, de você cuidar da sua aparência? Você acha que isso pode mudar o seu dia? Cara, total. Você conhece que nós não temos uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Dr. Lá Ribeiro fala isso. Então, o que que acontece? Ou você chega, meu amigo, chegando e mostra que você chegou para fazer a diferença, ou então você vai ser um no meio da multidão. Sim. Cara, eu costumo dizer que as roupas que eu faço, que eu desenvolvo, são armaduras. Não são simplesmente tecido, sabe? Envolve muito mais do que tecido. Frase forte. Eu envolvo a pessoa de uma confiança no outfit meu, que ela fica vestida literalmente de uma armadura pra encarar os desafios da vida, cara. Você colocar um terno, você colocar um outfit meu e se sentir preparado pra enfrentar o seu dia a dia, pra enfrentar a sua reunião, pra enfrentar o seu negócio. Então eu acredito sim, cara, que a vestimenta, ela fala por si só. Então você não vai ter uma segunda chance pra causar uma boa impressão nunca. Então vá pra onde você estiver aqui, mas vai e faz a representação que tem que ser, que for pra fazer a diferença. Mauro, quais são as suas inspirações para esses cortes tão modernos que você oferece? Eu tenho várias referências, Sim. mas o estilista que eu sempre leio e sempre estudo, sempre estudei, é o próprio Thierry Mugler. Legal. É um estilista dos anos 70, 80, mas que é muito atual. E que conversa bastante com a proposta que eu mostro nos meus outfits. Legal. Então, é uma referência bem forte. Mas a minha coleção tem muito de Mauro. Sim. Tem muitos estudos, mas tem muito de coisas particulares minhas. Coisas que você só vai ver no desfile do Mauro, só nas minhas coleções. Bacana. E você vai inaugurar o ateliê agora, né? Henrique, dia 5 de dezembro, você já é meu convidado, tá? E lá. Por favor, dia 5 de dezembro vai acontecer o evento de inauguração. E dia 16 é o casting. Sim. Tá? Então, pra você que de repente ainda tem um sonho, né, de desfilar, de participar de um grande desfile, manda o seu material pro pessoal da minha equipe. Dá tempo ainda, porque faltam 15 dias pro evento, né? Pro evento não, pro casting. Desse casting eu vou tirar 30 modelos que vão desfilar. 15 homens, 15 mulheres. Perfeito. É isso aí. Então são 30 modelos que vão desfilar pra mim. Então se de repente você tem um sonho e quer participar, manda seu contato. Entre em contato com o pessoal da minha equipe, com a Kizzy, com a Joyce, com a própria Shine, que eles vão encaminhar você daí pro dia do casting, que é dia 16, num domingo, 4 horas da tarde. Eu espero que você tenha muita delicadeza pra responder, mas aceita baixinho ou não? Amigo ainda? Você tá doido? Tô brincando. Deixa eu te falar uma curiosidade. Sim. A galera acha que é só esse estereótipo de modelo que vai pra passarela, né? Não, porque a gente tem que pensar no nosso cliente final, né? Exato. Eu, por pensar sempre no cliente final, mas tem uma coisa que vale a pena você saber. Pra todos saber, na verdade. Que o estilista, ele escolhe, ele convida pra desfilar quem ele quiser. Sim. Então, tipo assim, se eu fui com a tua cara, se eu vejo que você representa a minha marca, o meu outfit de algum jeito, você vai ser um convidado meu e vai brilhar na minha passarela. Sim. Sabe, essa coisa de estereótipo de só homem de 1,85, pesando 72 quilos, é moda antiga. Hoje em dia, a gente consegue encaixar desde o cara de 1,60 m até pro cara de 1,90 m, não tem problema. Nós costuramos, fazemos peças tanto pra gordo, pra magro, pra baixo, pra alto. Sim. Não tem distinção. Bacana. Mulheres, tem algum corte específico? Você trabalha com cortes somente informais ou também tem os contemporâneos para as mulheres? Eu gosto, trabalho na linha de Texiro, ternos. Tanto para homens, tanto para mulheres. Na minha passarela você vai ver muito disso que eu tô falando para você. Mas também faço vestidos para 15 anos, 16 anos. Fiz 2 vestidos de noiva agora pro casamento do meu filho, que foi eu que fiz o vestido da minha nora. Também fiz o terno dele. E o último agora foi da minha prima que casou. Também fiz o outfit do marido e também fiz o vestido de noiva dela. Não é a linha que eu gosto. Sim. Tá? Que eu coloco o meu coração, que eu gosto de fazer, é a linha mais Texiro. Bacana. E quais são as pérolas do ateliê? Cara, eu gosto muito do 7/8, de casacos um pouco mais longo. Eu não gosto de peças muito marcantes, por mais que eu sou bastante extravagante, mas eu gosto de mais
de mais formalidade Sim. do que, por exemplo, de exposição. Eu acho que a exposição hoje em dia ela já é tão grande que hoje em dia eu tento cobrir um pouco a exposição com o toque do outfit em tuxedo, Sim. essa coisa mais clássica, voltada para mais para mulher, estilo a própria Gabrielle Chanel, a Coco Chanel, que já dizia que a mulher elegante é aquela que cobre os ombros. Então eu sou dessa época que gosto mais da mulher clássica, mais da mulher que sempre mais está com o corpo coberto do que com o corpo descoberto. Essa é uma linha mais clássica que eu sigo e que eu gosto de fazer. Não que eu não faça, mas eu tenho a preferência como estilista de costurar mais tuxedo. Você pretende vir pra cá, pra região de Marlboro, Boston? Você tá em New Hampshire agora, né? Sim. Ok. Você tem intenção de vir pra cá? Nós temos, inclusive, convites já para nós abrirmos em outros lugares. Porém, a primeira semente ela está sendo plantada em New Hampshire, da minha casa a 16 minutos. Mas a gente tem, inclusive, projeto e para expandir para Miami. A gente ia abrir em Miami, porque lá eu tenho um público muito grande. Eu tenho hoje lá apresentadores de televisão que são clientes, tenho atores de novela lá que são influencers que eu visto e que a grande procura minha lá é mais Miami do que Boston, cara. Eu sempre tive um pouco de resistência em montar em Boston. Sim. Né, por mais que agora eu não tô em Boston, é New Hampshire, mas é do lado. Porque a procura Miami pra mim sempre foi muito maior do que aqui em Boston, sabe? Existe uma probabilidade desse retorno? Existe uma probabilidade grande de nós termos uma sede também. Também. Em Miami, tá? E Miami é evidente, em Nova York também, que é meu sonho também é ter Você um ateliê. voltar pra Miami, morar? Morar talvez não, cara, não, mas business sim. Eu tenho que perguntar pra Joyce sobre esse assunto, né, Joyce? Não, né? Acho que não, hein? Eu creio que ela não vai te responder muito não, tá? A Joyce, ela não gosta muito de responder nem aparecer. Muito bacana. Projeto pra filhos? Projeto pra filhos interessante, porque eu tenho o meu primogênito, o Brian, tem 22 anos, ele é cantor também. Bacana. E... Qual é a modalidade dele? O dele é trap. Trap, né, amor? O que é? Acho que é trap. Essas músicas modernas agora. Sim, americanas, assim. Bacana. 100% americana. Mas Deus tem feito um trabalho muito, muito lindo na vida do meu filho, porque ele, há um tempo atrás, ele tem se interessado muito pela Bíblia e a gente tem de grande alegria pra nós do Brian estar com esse interesse agora e falou pra mim, pai, eu tô até de repente querendo parar com a música, depois eu vou te mostrar as músicas que ele tem no Spotify, tem várias músicas no Spotify, porque eu não tô me sentindo muito bem em cantar essas músicas. Eu falei, filho, às vezes é a mensagem que você tá entregando, às vezes você precisa entregar uma mensagem diferente dessa que você fala, que você xinga, que você não é voltado pra trazer próximo, e sim pra rebeldia, né? O agir do Espírito Santo, né? Tem trabalhado muito nele, a gente sempre conversa sobre Bíblia também. Sim. Então, aí tem... árvores bons frutos, né, gente? Exato, cara, exato. Eu tenho um amigo meu que fala assim, Mauro, a referência maior pra mim de família é a sua. Um homem estruturado, esposa, família, braço direito, filhos, nem tenho nenhum filho perdido, graças a Deus. Por mais que eu fui uma ovelha negra da família, mas Deus, por infinita misericórdia, ele manteve os meus filhos bem cuidados, né, por nós, tanto por mim quanto pela minha esposa. E aí tem o meu menino do meio, que é o Eduardo, que ele faz trade, mexe com internet, se mexe com tecnologia, você sabe. Ele é um expert em trade, tem lá o setup dele também que ele faz. E a Valentina, que é a minha caçula, que tá com 14 anos. Olha que bacana. Está estudando. Sim. Está estudando. Bacana. Agora, algumas dicas para os nossos ouvintes que estão aqui. Alguma dica para se vestir, para trabalhar com outfit? O que você aconselha? Se você quiser aprender a se vestir, mas aprender a se vestir de uma maneira consciente, sabe? Não para agradar o Mauro, mas para agradar você. Para você se sentir bem, para você se sentir autoconfiante, me procura. Porque nem sempre é o dinheiro. Nem sempre é o dinheiro. Às vezes eu posso te ajudar e às vezes nem vai sair tão caro. E às vezes eu posso te ajudar também e não te cobro nada. E às vezes você vai me honrar do jeito que você acha que deva. Mas eu tenho um irmão no Brasil. E somos uma família de 7 irmãos e tenho um irmão caçula. O nome dele é Gênesis. Provável que ele vai ver esse podcast também. Posso tomar um gole de café? Por favor. Aqui essa é a sua voz.
Gente, vocês já perceberam que a minha voz já tá no finalzinho, né? E uma época ele ligou pra mim e falou, cara, o que você tá procurando aí, cara? Vem embora, você não precisa disso. Falei, cara, o que eu busco, o dinheiro não compra. O que eu busco é só a satisfação de fazer. É tão gostoso isso, né, Mauro? Nem tudo é dinheiro, meu irmão. Nem tudo. Nem tudo é dinheiro, cara. Ela conta a história dela pra mim ali. Mas é até uma história até que envolva o financeiro. Uhum. Mas eu vejo que o trabalho foi fenomenal e a gente fala, não, é um presente pra você. Então, assim, acho que quando a gente faz com amor, com paixão e se solidariza ali com a situação, a gente fala, não, é um presente, vai. Já tô feliz. Quando você nasce, quando você tem um propósito de vida, que você tem um propósito pra transformar, o dinheiro nunca vai ser o problema. O dinheiro, ele é um meio, ele não é um problema. E eu acredito muito, Henrique, que enquanto você for uma voz para as pessoas e que você não deixa o dinheiro falar mais alto do que a tua voz, eu creio sim, cara, que você pode servir e não pensar simplesmente só no dinheiro. Você ser uma voz para a pessoa, uma saída, né? Que a gente estava conversando, que é você sentar em mesas certas, né, cara? Você é a média das pessoas que você vive, que você senta, que você convive. Então, se você tá com pessoas boas, assim será. Se você tá com pessoas que fumam, que bebe, automaticamente essas pessoas vão te levar para o mesmo lugar. Então, eu sempre procuro ajudar as pessoas, não só a se vestir, mas a se preparar antes, a se cuidar, a se prevenir, sabe? Que eu acho que o outfit, ele é só uma capa, é só armadura. Para você receber o outfit, você tem que estar preparado. Sim. Mentalmente, cara. E se você tá preparado mentalmente, você tá com o teu físico bom, você tá com a tua mente boa, o outfit, ele é só um complemento, cara. É só um complemento. Vai te dar muito mais autoconfiança, você vai estar mais preparado, mas você tem que estar com a cabeça bacana, resolvida. Você tem que estar bem com você. Legal. Você já esteve no Fashion Week? Eu, inclusive, cara, eu tenho um amigo meu, o nome dele é Edmar. Ele é fotógrafo de moda. Ele sempre fotografa os meus editoriais que eu faço. E eu tive o convite para ir pro Nova York. Pro Nova York mesmo, né? Que não é esses Nova York que o pessoal faz. E eu não fui, cara. Eu não fui porque eu tava com a agenda na época bem cheia. Porque fora o meu trabalho como moda, eu também tenho a companhia, como eu já te falei. Então esses trabalhos me tomam muito tempo. E às vezes não tem como eu terceirizar isso. Eu tenho que resolver. Então eu acabei que não indo. Mas eu quero não só assistir, porque eu também tem muitos estilistas que eu gosto. Bacana. Gosto do próprio Giorgio Armani, que faleceu, enfim, vários outros estilistas da modernidade. Mas eu também quero ser um representante brasileiro, como aí outros grandes brasileiros estilistas que fizeram nome aí adentro aí, o Ricardo Almeida, Alexandre Raikovic, todos esses caras aí. Eu tô trabalhando para isso. Maravilha. Antes que você perca a voz completamente, fale suas datas pra gente, dos eventos. Se você quiser falar um pouquinho do endereço, do local. Claro que sim, o endereço eu não vou saber de cabeça, Okay. mas você pode fixar depois. Na descrição do vídeo. Perfeito. O evento, o casting, que é a seleção, é dia 16 de novembro, às 4 horas da tarde, no mesmo local onde será o evento do dia 5 de dezembro. E tem mais vaga, né? Tem. Okay. Nós temos já uma galera que tá mandando material para nós, mas sempre tem vaga para mais um. E às vezes pode ser você que eu escolha para estar lá representando a minha marca, para estar brilhando na passarela. Legal. É um evento para aproximadamente 150, 200 pessoas. Fenomenal. Temos bastante mídia já, enfim, as coisas estão acontecendo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, cara. Vai ser realmente mais um marco aí na minha carreira. Você já é um sucesso. Muito obrigado. Entrega uma frase de alto impacto pra gente aqui que muda nossos corações, pra gente finalizar. Cara, a frase de alto impacto, cara, se conecte com Deus, cara. Se conecte com Deus. Às vezes a mensagem que você tá esperando e que você não recebe é porque você tá deixando de se conectar e mandar uma mensagem pro Criador maior, cara. Às vezes a gente quer tanta coisa dessa terra e nós esquecemos que Deus só quer o nosso coração, Ele só quer a nossa alma, Ele só quer nos abraçar. Então, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa curiosa. O livro de cabeceira tenha como a Bíblia Sagrada como a palavra de Jesus como centro. Traga Jesus pro centro da sua vida,
que eu tenho certeza que você vai viver o novo de Deus para tua vida. Então, eu creio que essa é a mensagem. Traga Deus para sua vida, que Ele vai mudar e vai escrever uma nova história para você. Meu irmão, que honra. É só estando presente para saber a energia desse parceiro. Obrigado por você ter vindo. Que isso, Deus cara. abençoe você. Continue. Desculpa pela minha voz. Imagina, que isso. É, Você já entregou tudo para nós. Eu não esperava. Desculpa também desculpa, Edmar mesmo. Desculpa, Edmar também. Mas são coisas que a gente não consegue prever. Eu não previa ficar sem voz, jamais. Ainda mais hoje. Muito já. Agradeço, cara. De todo o coração. Todo o coração, toda a recepção, pelo carinho de vocês. E pode contar comigo para vocês, o que vocês precisarem. E já espero os dois no evento. No dia 5 de dezembro, são meus convidados de honra. Vão sentar nas primeiras cadeiras lá, com certeza. Obrigado, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe. Todas as informações deixarei na descrição desse vídeo. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima.